Meu nome é André Marcato, sou professor titular do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é o segundo segmento de vídeo da aula sobre programação dinâmica. Meu e-mail está aqui embaixo, vai ser um prazer ser contactado para esclarecer dúvidas ou receber sugestões para a melhoria do conteúdo aqui apresentado. Obviamente, né, para total compreensão desse segmento de vídeo, é muito importante que você tenha assistido o segmento de vídeo anterior sobre programação dinâmica. Então, nós, no segmento anterior, introduzimos o assunto, né, e mostramos que programação dinâmica nada mais é do que a utilização da técnica dividir para conquistar. Então, a gente vai resolver um problema de maior porte, um problema de grande porte, através da resolução de diversos subproblemas menores. Esses subproblemas, eles vão ser resolvidos, né, através de um processo iterativo, trocando informação entre si. Nós utilizamos o problema do caminho mínimo, né, que é muito conhecido na área de otimização, para mostrar como que a técnica de programação dinâmica é empregada. Nesse segmento de vídeo da primeira aula, nós mostramos, né, uma abordagem progressiva, né, em que a gente vai do primeiro nó do caminho, né, até o último nó. Agora, nós vamos mostrar uma abordagem recursiva. Como nós vimos aí no segmento anterior, o nosso intuito, né, é encontrar uma política ótima que nos mostre, né, qual a melhor forma de sair da cidade de início, que a gente chamou aqui de start, até a cidade de término, né, ou cidade de destino. O primeiro passo, né, na abordagem de programação dinâmica é a gente definir um modelo que vai ser utilizado na resolução de cada subproblema. Então, como vai ser o modelo a ser desenvolvido agora, né? Vamos imaginar um modelo chamado ZJ, que recebe como entrada esse parâmetro aí, J, né? Quem que é J? É uma determinada cidade. Então, J é a cidade de partida. Então, J é a cidade ou nó de partida. E qual que vai ser a saída do modelo ZJ? Vai ser o caminho ótimo ou caminho mínimo entre a cidade J ou nó J e a cidade destino T. Então a gente vai ter que imaginar como conceber uma função que vai determinar como fazer o cálculo do ZJ, que contemple, né, essa característica aqui especificada. Então deixa eu apagar isso aqui e vamos tentar descrever essa função ZJ. ZJ. Então, vamos imaginar que a gente utilize como parâmetro de entrada a cidade ou nó T. Então, eu vou querer calcular o Z de T. Então, pela formulação do nosso modelo, qual vai ser o retorno de Z de T? O caminho desse nó T até o próprio nó T. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que o Z de T ele é igual a zero. Então, vamos escrever isso aqui, né? Então, para o caso em que J é igual a T, a gente sabe que o Z de T é igual a zero. A gente chama isso aqui de condição de contorno. Condição de contorno. Na aula que vem vai ficar bem mais claro o quão importante é essa condição de contorno, porque é ela que vai ser a condição em que a gente vai sair da recursividade. Normalmente, esse modelo ZJ vai ser uma função recursiva. A gente vai explorar um pouquinho mais a respeito disso no próximo segmento de vídeo. Então, a condição de contorno vai permitir que a gente saia da recursividade. E para o caso em que J é diferente de T, como é que a gente pode formular, né,
o cálculo de Z de J. Digamos agora que o J é igual a 3. Então, eu quero calcular o Z de 3. Então, o que é o Z de 3? É a distância entre o nó 3 e o nó destino. Então, essa distância vai ser dada por 10 mais o Z de t, que a gente sabe que é igual a 0. E se eu quiser calcular o Z de 4? O Z de 4. Existem duas formas de sair de 4 e chegar no nó destino. A gente pode sair através desse caminho aqui, em direção ao nó 3, e posteriormente ao destino, ou seguir por esse caminho aqui, diretamente do nó 4, em direção ao destino. Então, a gente pode dizer que o Z de 4 é o mínimo entre 6 mais Z de 3 e ou 10 mais Z de t. Por isso que para calcular o Z de 4, a gente tem que ter calculado previamente o Z de 3. Então, o que a gente percebe, né? Para calcular o Z de J, eu tenho que avaliar todos os possíveis caminhos saindo do Z de J. Então, como que a gente pode descrever matematicamente isso? Vai ser o mínimo, considerando todo nó I, em que exista um caminho saindo de J até I. Então, na hora que eu avalio, né, todas as interconexões possíveis entre as cidades, eu vou ter que avaliar todas as interconexões que partem do nó J. Então, no caso do J igual a 4, a gente tem duas possibilidades. E vai ser o mínimo de qual expressão? Do D, J, I, mais o ZI. E aqui a gente observa, né, justamente a recursividade. Para calcular o ZJ, a gente tem chamadas, né, recursivas, né, chamadas da própria função Z, só que com parâmetro diferente, parâmetro I. Beleza? Então vamos construir uma tabelinha que vai permitir que a gente calcule, né, o que a gente realmente está interessado, que é o Z de S. Então o Z de S vai me retornar o caminho ou política ótima que saia, né, da cidade S e chegue à cidade destino, que é a cidade T. Então vamos lá. Nessa tabela, nós vamos ter que construir 3 colunas. A primeira coluna é o nó J, a cidade que a gente vai escolher para realizar a análise. Na segunda coluna, nós vamos colocar o Z de J. E na última coluna vai ser a escolha ótima, né? Eu vou sair da cidade J e vou escolher para qual cidade, né, entre as possibilidades existentes. Vamos lá. Então, o primeiro nó que eu vou escolher é determinado pela minha condição de contorno, né? Então, eu vou escolher J igual a T. Por quê? Muito fácil calcular o Z de T, né? Eu sei que vai ser igual a zero. Se eu estiver na cidade T, qual que é a distância ótima até a última cidade, que é a própria cidade T? Vai ser igual a zero. Nesse caso aqui, não cabe a escolha, né, de nenhuma cidade destino. A partir daí, a gente vai verificar qual cidade a gente consegue calcular. A gente já tem o Z de T. Será que eu conseguiria calcular o Z de 4? Não, né? Porque o Z de 4 eu preciso conhecer, né? Eu posso sair de 4 e ir para T por esse caminho aqui. Aí eu vou ter a distância 10 mais o Z de T. Beleza, o Z de T eu já conheço. Ou então eu posso seguir por esse caminho aqui, né? Eu vou ter distância 6 mais o Z de 3. Só que eu não conheço ainda o Z de 3. Ou seja, eu sou obrigado a fazer a análise agora da cidade 3, porque a partir da cidade 3, a única possibilidade é me dirigir para a cidade destino. Eu já conheço o Z de t, né? Aí a distância vai ser 10 mais o Z de t, que a gente sabe que é zero. Então vamos lá. Então eu vou escolher aqui 3, aí eu vou calcular o Z de 3, que vai ser o mínimo. Nesse caso, eu só vou ter uma opção nessa função mínimo, né?
que vai ser o quê? A distância de 3 até t mais o z de t. E a gente sabe, né, que essa distância é igual a 10, né? De 3 a t é igual a 10. Então, eu vou ter aqui 10 mais 0. Então, aqui, a distância ótima, né, o caminho ótimo, que leva 3 ao final, né, ao último nó, vai ser igual a 10. E a nossa escolha, né, a partir de 3, né, eu vou diretamente por nó T. Aí eu vou registrar isso na última coluna. Agora sim, eu consigo calcular o 4. Então, o z de 4 ele vai ser igual ao mínimo. A gente tem duas possibilidades, né? A partir de 4, eu posso ir para o nó 3, ou a partir de 4, eu posso ir diretamente para o nó T. E aqui eu vou ter que colocar, né, mais o z de 3 e mais o z de t. Aí eu vou escolher a melhor dessas duas opções, né, que vai ser o menor valor. Quanto que é o Z4-3? 6. Quanto que é o Z4T? 10. Então vamos lá, né? Então vou colocar aqui o mínimo. Aí aqui eu vou ter 6 e aqui eu vou ter 10. Só que vai ser 6 mais o Z de 3, né? 6 mais 10. E aqui vai ser 10 mais o Z de T, que é 0. Que é 0. Então vou ter que escolher, né, entre 16 e 10. Obviamente, né, a minha escolha vai ser 10. Ou seja, se eu escolher essa opção aqui, a gente sabe que estando em 4, o melhor caminho, o caminho ótimo em direção ao nó destino, vai ser ir diretamente para o nó destino, diretamente para o T. Então essa aqui é a minha escolha. Então agora eu já tenho calculado o Z de T, o Z de 3 e o Z de 4. Qual nó eu consigo agora calcular, né? Vamos olhar o nosso diagrama. Eu conseguiria calcular o Z1? Não, né? Porque o Z1 ele me leva diretamente a 3 e eu tenho o Z de 3. Ele me leva diretamente a 4 e eu tenho o Z de 4. Até aí tudo bem. Mas ele me leva a Z de 2 e eu não tenho o Z de 2 ainda. No entanto, se eu quiser calcular o Z de 2, eu consigo, né? Porque eu só tenho uma possibilidade de saída a partir da cidade 2. É ir diretamente para a cidade 4. E eu já conheço o Z de 4. Então o Z de 2 vai ser o mínimo, né? Entre essa distância aqui, que é 9, mais o Z de 4 que eu já conheço. Então vamos lá, né? Então agora eu consigo calcular o Z de 2, que vai ser igual ao mínimo entre o D2, 4, mais o Z de 4. Eu só tenho essa possibilidade. E quanto que é essa distância? 9. Então vamos lá. Vai ser o mínimo, né, de 9 mais o z de 4, que a gente acabou de calcular, que é igual a 10. Então vai ser o quê? 9 mais 10, que é 19. Então, estando em 2, a única possibilidade que eu tenho é ir diretamente por nó 4. Tá certo? E agora, finalmente, a gente consegue calcular o z de 1, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque o z de 1 ele tem três possibilidades, né? De 1 eu posso ir para o 3, posso ir para o 4 ou posso ir para o 2. Então vai ser aqui D1, 4, D1, 3, D1, 2. Mais, né, os custos, né, desses nós, né? Então, o custo do Z de 4 até o final, o custo do Z de 3 até o final e o custo do Z de 2 até o final, que a gente já tem calculado. Então, eu vou ter aqui o mínimo entre. Vamos verificar quais essa distância aqui, essas distâncias, né? Até o 4, até o 3 e até o 2. Então, até o 4 é 8, até o 3 é 4 e até o 2 é 2. Então, é só a gente colocar aqui, né? 8, 4 e 2. Isso mesmo. Então, quanto que é o z de 4? A gente já calculou, né?
ao z de 4 aqui? 10. Tá lá, 10. Quanto que é o z de 3? Já calculamos também. 10. E quanto que é o z de 2? 19. Então, obviamente, né, quais são as escolhas possíveis? Eu tenho aqui 18, tenho aqui 14 e tenho 21. Então, a escolha ótima, né, vai ser o quê? 14. Então, eu estando em 1, para onde que eu vou? Essa aqui vai ser a minha escolha, né, que é o nó 3. Então, estando em 1, a gente vai para o 3. Então, agora, né, a gente consegue ir em direção ao nó que realmente nos interessa, né, que é o nó S. Então, estando em S, quais são as possibilidades de partida, né? Vamos olhar para o nosso diagrama. Estando em S, eu posso ir para 1 e posso ir para 2. A distância vai ser a mesma, né? Só que o que vai decidir vai ser o valor de z de 1, que eu já calculei, e o valor de z de 2, que eu também já calculei. Então, vai ser o mínimo entre ds1, aqui eu vou ter ds2 mais z1 mais z2. Isso aqui vai ser igual, né? A gente já viu que essas duas distâncias são iguais a 10. Conheço o z1, que é 14, e conheço o z2, que é 19. Então, obviamente, né, entre 24 e 29, a gente vai escolher 24. E, então, estando em S, a gente vai para 1. Então, com isso, eu consigo determinar agora a política ótima. Agora sim, a gente vai utilizar, né, as informações que a gente colocou na terceira coluna. Ou seja, estando em S, a gente vai para 1. Estando em 1, a gente vai para 3. Estando em 3, a gente vai para o nó destino, que é o nó 3. Muito bem, né? Então, S, a gente vai para 1, a gente vai para 3 e a gente vai para o nó final, que é o destino. E a gente sabe, né, que essa distância total vai ser igual a 24 quilômetros. Ou seja, se a gente utilizar a abordagem regressiva, que a gente acabou de ver nesse segmento de vídeo, ou a abordagem progressiva, que foi no segmento de vídeo anterior, obviamente a política ótima tem que ser a mesma. No entanto, agora na abordagem regressiva, a gente teve que começar a análise no nó T, ou na cidade T, e ir fazendo, né, de trás para frente, até chegar na cidade S, né, calcular o Z de S, tá certo? No próximo segmento de vídeo, a gente vai ver como que a gente realiza uma implementação de uma função recursiva em Python. Vamos usar alguns exemplos bem simples, e depois a gente vai, em outro segmento de vídeo, verificar como que a gente faz, né, a implementação em Python para resolver o problema do caminho mínimo, tanto na abordagem progressiva quanto na abordagem regressiva. Então, muito obrigado. Vamos para o próximo segmento de vídeo.